Olá, irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, discipulando com a Bíblia. Hoje, nesse vídeo, nós vamos trazer a nossa reflexão da nossa 8ª lição, Escola Bíblica Dominical, revista de adulto, desse 4º trimestre 2022, falando sobre a justiça divina, contextualizando o livro escrito pelo profeta Ezequiel. Nossa 8ª lição, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis, trazendo uma reflexão sobre a importância de homens e mulheres de Deus, líderes fiéis que se mantêm puro, mantém sua vida debaixo da graça do Senhor e dando sempre o exemplo para o rebanho que Deus deixou para que cuidasse. Nós estamos contextualizando aqui essa nossa 8ª lição, o capítulo 34 do livro escrito por Ezequiel. A nossa lição passada, você confere depois aqui na descrição, a nossa 7ª lição, que veio falar sobre a responsabilidade de nossos atos, de nossas ações, são individuais. O povo de Israel, o povo que estava sendo levado para o cativeiro, estavam de certa forma acusando Deus e os seus antepassados com a expressão: os nossos pais chuparam uvas verdes e nossos dentes foram que embotaram. Ou seja, os pais eles estavam atribuindo que os seus antepassados haviam pecado e Deus estava jogando a culpa em cima deles, ou seja, eles que estavam levando as consequências dos pecados dos seus antepassados. E através de Ezequiel, Deus vai dizer que não é dessa maneira não. Cada um é retribuído segundo os seus atos, segundo as suas ações. Gálatas capítulo 6, versículo 7, com Paulo vai dizer ali que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. E nessa 8ª lição, a lição anterior, nós contextualizamos ali o versículo, capítulo 18 de Ezequiel, e nessa 8ª lição, o capítulo 34, né? Nós tivemos aí alguns capítulos que o autor aqui da revista, o pastor Ezequias Soares, pulou, mas nesses versículos nós viemos falar, o profeta vem falar sobre, tem ali o capítulo 22, quando ele vai falar que Deus procurou alguém para tapar a brecha, que se colocasse na posição entre aqueles líderes ali de Judá, da nação do sul, e não encontrou. Está lá no capítulo 22, versículo 20, para observarmos, para entendermos quanto a situação era desastrosa nesse período. Deus procurando alguém que estivesse na posição para ser uma referência entre aqueles líderes, reis, aquela liderança do povo de Israel, de Judá, e Deus não encontrou. No capítulo 24, Deus fala com Ezequiel ali que sua esposa morreria, simbolizando o castigo iminente que estava sobrevindo sobre Jerusalém. E a esposa do profeta faleceu, o profeta não passou aquele período de luto, simbolizando ali o desespero que estava vindo sobre Jerusalém, sobre a cidade. Ou seja, os profetas, os atalaias de Deus, viviam literalmente na pele
aquilo que Deus estava sentindo. Aquilo que Deus estava sentindo em relação ao seu povo, os profetas viviam para mostrar literalmente o que Deus estava sentindo. Depois disso aí nós temos ali do capítulo 25 ao 32, aquelas mensagens de juízo contra aquelas 7 nações que ficavam ali ao redor de Jerusalém, que elas, de Judá, que elas estavam gloriando-se, aplaudindo, comemorando o juízo que veio sobre o reino de Judá. Essas nações são os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, ali também Tiro, Sidom, Egito, aquelas regiões, aquelas cidades, aqueles países que de certa forma comemoraram a destruição do reino, tanto de Jerusalém, ou tanto de Israel, reino do norte, que foi conquistada ali, invadida e destruída pelos assírios em 721, 722, e o reino do sul aqui, também conhecido como reino de Judá, que foi invadida e destruída a cidade, os muros, o templo, por Nabucodonosor e o seu exército. Então esses capítulos, esses 7 capítulos do 25 ao 32 do livro, vai falar sobre essa mensagem de juízo de Deus contra essas nações. E no capítulo 33 vem trazer uma referência sobre a responsabilidade novamente do atalaia de Deus. Se ele for chamado para trazer a mensagem, para avisar de que o juízo está vindo sobre determinada nação, sobre determinado povo ao qual Deus constituiu, e ele não avisar, logo aquelas pessoas sendo pegas de surpresas e perecendo, a responsabilidade viria sobre aquele atalaia que estava na incumbência de avisar e não avisou. E no capítulo 34, que é o contexto aqui da nossa lição, dessa nossa 8ª lição, a mensagem de Deus através ali de Ezequiel, trazendo um panorama a respeito dos pastores infiéis de Jerusalém, que estavam cuidando da sua própria vida, em detrimento de também cuidar do povo de Deus, né? Então a responsabilidade sobre eles era dobrada em relação ao povo, né? O bom pastor e os pastores infiéis. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal Discipulando com a Bíblia, se inscreva em nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe, ative o sininho de notificações, tá bom? Deixe sua opinião aí, o que você acha das nossas lições, temas que você gostaria que abordássemos aqui no nosso canal, tá bom? Então, o nosso texto áureo está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, versículo 11, quando Jesus vem dizer que ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A nossa verdade prática vem nos pontuar que as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus pastores. Deus também remove. Deus chama, prepara, mas se estes não querem o conserto, a correção, viver uma vida segundo aquilo que Deus estabeleceu, Deus também remove, se não quer a correção, né? O nosso texto bíblico em classe está em Ezequiel, capítulo 34, versículo do 1 ao 12. Está escrito assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas?
Comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam as minhas ovelhas, andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a parte, toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas de dia, de nuvens e de escuridão. Mensagem de Deus para aqueles líderes, reis, para a liderança de uma forma geral, naquele período e que serve de exemplo para nossos dias, para a Igreja de Cristo em todas as gerações. Pastores infiéis, líderes infiéis, que cuidam do seu próprio eu. Jesus vem chamar esses de ladrões, de salteadores, de lobos, né, que não cuida do rebanho do Senhor Jesus Cristo, né? Exemplo que precisamos tomar. Esse livro de Ezequiel é uma passagem importante que precisamos atentar. Você, professor, você, aluno, não deve deixar de ler esse livro inteiro. A nossa lição está pulando alguns capítulos. As nossas lições aqui estão pulando alguns capítulos do livro, mas é interessante para a gente ter uma visão mais completa do livro de Ezequiel. É interessante a gente ler todo o livro. Nós vamos identificar o rebanho nas Escrituras, descobrir os pastores fiéis e infiéis e refletir a respeito do bom pastor. Jesus Cristo é o nosso bom pastor, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. O livro do profeta Ezequiel, nesse capítulo aqui 34, ele vem enfatizar 4 pontos importantes que é interessante a gente refletir nessa nossa lição. Primeiro, sobre a figura do pastor, a responsabilidade do pastor, os pastores infiéis, né? Os pastores infiéis, Jesus vai dizer aqui, Deus vai dizer aqueles que apacentam a si mesmos, né? O Deus como o futuro bom pastor, aquele que conduzirá o seu rebanho, o julgamento entre ovelhas e ovelhas, as chamadas ovelhas gordas, aquelas que não se importam com o seu próximo, e o Messias como bom pastor, Jesus Cristo como bom pastor, aquele que se entregou, aquele que deu a sua vida por amor da sua ovelha.
Em um determinado momento, Jesus vai dizer que via aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor, como ovelhas desgarradas, em virtude da liderança eclesiástica, da liderança dos hebreus, ali no tempo de Jesus, os fariseus, os saduceus, aquela elite religiosa, estarem preocupada consigo mesmo, e o povo sofrendo. E Jesus vem dar o exemplo que o verdadeiro pastor é aquele que entrega a si mesmo para resgatar, para cuidar das suas ovelhas. O nosso primeiro tópico, vem trazer aqui uma reflexão sobre o termo rebanho, né? Sobre ovelhas. A ovelha é a fêmea do carneiro. O filho da ovelha, do carneiro, de até 1 ano é chamado de cordeiro. Até 1 ano ali é chamado de cordeiro. E a Bíblia inteira Deus vem fazer esse simbolismo do povo como ovelhas, né? Como ovelhas, em virtude da ovelha ser um animal dócil, é símbolo ali de sacrifício ao longo da história ali do Antigo Testamento, né? E a natureza da ovelha é uma natureza, Deus vem trazer essa comparação com o homem, né? Essa natureza da ovelha de simplicidade, de humildade, de dócil, vem ilustrar o relacionamento entre Deus e o seu povo, o relacionamento entre Deus, entre o pastor e as ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. O nosso bom pastor, ele não abandona as ovelhas quando vêm os salteadores. Ele se entregou para resgatar as suas ovelhas, né? As ovelhas são animais indefesos, medrosos e que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente por qualquer coisa, né? Elas são medrosas, são frágeis nesse sentido. Uma ovelha virada de costas com as patas para cima, ela não consegue se levantar. Olha que interessante. Ela não consegue se levantar. Além de morrer depressa, por não conseguir também se levantar, ela se torna presa fácil para possíveis predadores. Somente o pastor pode ajudar uma ovelha, porque ela não consegue sair daquela situação se ficar com as patas para cima. Pois é necessário, nesse caso, uma supervisão diária. Por isso o pastor não pode deixar as ovelhas e se retirar. Ele precisa ficar observando para evitar a investida de possíveis predadores, né? As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção contínua de dia e de noite, sob muitos aspectos, né? Precisa de cuidados por causa dos predadores que se aproveitam dessa fragilidade das ovelhas. Então, as ovelhas, por ser tão frágeis, ela precisa de um cuidado especial do pastor, daquele que conduz, que guia o rebanho. O povo de Deus, né, a nação de Israel, a própria igreja é identificada muitas vezes na Bíblia como rebanho. Nós vemos isso, como estamos falando em João, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, quando Jesus, conversando ali com Pedro, Jesus chega para Pedro e diz, Jesus faz aquelas perguntas a Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, o cuidado de Jesus com a sua igreja, com o seu povo, né? Então, muitas vezes a gente tem essa ideia ou essa expressão equivocada de minhas ovelhas, minha ovelha. A ovelha não é nossa. As ovelhas são de Cristo. Nós somos
administradores, nós somos pastores. Nós temos responsabilidades, aqueles obviamente que estão na liderança, né, que tem um chamado do Senhor, de cuidar do nosso irmão, cuidar daqueles que estão feridos, aconselhar, abençoar, né? Então, Jesus, ele vem dar o exemplo, falando com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse que as ovelhas, que ele estava dando as ovelhas para Pedro. Não, ele disse: as minhas ovelhas. Nós vemos esse exemplo também lá em 1 Reis, capítulo 22, versículo 17, naquele episódio do profeta Micaías, confrontando ali Acabe, seus 400 profetas, em relação a ele e o rei de Judá, que tinha ido visitá-lo, Josafá, a respeito de eles irem confrontarem os sírios em Ramote Gileade, uma região que pertencia ao reino do norte, Samaria, ou Israel, e que os sírios haviam invadido e conquistado. E os 400 profetas de Acabe profetizando, dizendo que se ele fosse naquela empreitada, ele sairia vitorioso. Josafá, um rei temente a Deus, mandou consultar um outro profeta, porque ele desconfiou daqueles 400 profetas profetizando a mesma coisa. E quando falaram com Micaías, um profeta verdadeiro de Deus, disse: vejo o povo como ovelhas sem pastor. Ou seja, Acabe acabou morrendo, era o rei de Israel, reino do norte, e os soldados ficaram como sem líder, sem um pastor para guiar. Então, o povo de Deus tinha Deus usava esse cuidado, esse zelo, essa semelhança, esse simbolismo a ovelhas, porque ovelhas precisam de um cuidado constantemente, né? Então, o povo de Israel e a igreja são identificados muitas vezes na Bíblia como um rebanho, e diversas vezes Israel era vista como ovelha sem pastor, como nós mostramos aqui neste exemplo. Já a palavra pastores de Israel, no contexto aqui de Ezequiel, bem como no contexto do profeta Jeremias, lembrando que Ezequiel, quando profetizou aqui, ele estava na comunidade de exilados ali na Babilônia, e Jeremias ainda profetizando em Jerusalém, né? Isso antes da destruição da cidade. E se refere aos governantes. A palavra pastores aqui se refere aos reis, aos líderes, né? O governante da nação. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso. Então, se um rei fosse um homem bom, temente a Deus, ele era identificado como um bom pastor. Nós temos um exemplo de Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Josué ou Moisés, durante muito tempo, cuidou de ovelhas. Então, Deus sempre usou esse exemplo, esse modelo, para exemplificar o pastor, o líder, como o pastor, e aqueles que ele liderava como o rebanho, como as ovelhas, né? Então, diferentemente do que acontece no nosso estado hoje, nosso estado é laico, separado de religião, na época da Bíblia que não era separado. O líder, o pastor ou o rei tinha essa responsabilidade também espiritual. Obviamente que ele era assessorado pelo sacerdote e também pelo profeta. Mas quando um rei era bom, um rei temente a Deus, ele era assemelhado a um pastor, né? Nosso segundo tópico sobre os pastores infiéis. Ezequiel, o profeta, compara os líderes de Israel a pastores. A função primordial do pastor é
alimentar as ovelhas, guiar estas ovelhas, proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação: guiar, alimentar, proteger as pessoas, né? Então esse era o papel, é o papel de um líder de uma nação, né? A parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas capítulo 15, versículo ali do 4 em diante, vem revelar isso, o papel, o dever do pastor. Ele deixou as 99 no aprisco, guardadas, e foi ao encontro, foi buscar aquela que estava perdida, foi procurar aquela que estava perdida, que estava ferida, que estava precisando de cuidado, né? Então, o líder, o pastor, ele deixou aquelas que estavam guardadas, protegidas, e foi em busca daquela que estava perdida. Aquelas que havia se desgarrado por algum motivo, havia se afastado do rebanho. O papel do pastor é esse, do líder é esse, é cuidar de cada uma, não simplesmente só apenas uma perdeu, as 99 estão seguras, então está tudo bem, é apenas 1%. Não, tem que cuidar de todas elas sem exceção, né? Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, literalmente cuidaram de ovelhas, né? Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram dessas suas funções. O rei ali Zedequias, o rei Joaquim, Joacás, né, o pai deles. Então, Israel, o reino de Israel, Judá, tiveram reis bons, né? O último rei temente a Deus ali foi o rei Josias. Tiveram reis bons que temeram a Deus, que aboliram a prática da idolatria no país, mas em sua maioria aqueles que vinham fazendo o que era mal aos olhos do Senhor extrapolavam, né? E por causa disso, de todas essas ações, o reino veio a entrar em extinção através do juízo de Deus ali com Nabucodonosor, né? Então, os contemporâneos de Ezequiel se desviaram das suas funções, os líderes, os reis, e se a liderança entra por esse caminho, vai refletir em seus liderados, né? Então, o que os governantes faziam? Eles cuidavam de si mesmos. Os governantes aqui no tempo de Ezequiel, de Jeremias, os governantes de Israel, eles cuidavam de si mesmos. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Versículo 2 aqui do capítulo 34. Se apacentam a si mesmo, ou seja, cuida de si e em detrimento dos outros. Era uma denúncia contra as autoridades civil e religiosas de Jerusalém, que empregava todos os seus esforços em benefício próprio da sua família, deixando de lado a função pela qual eles foram constituídos, que era cuidar de todo o rebanho do Senhor, proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico de todos os cidadãos de Israel. O profeta Ezequiel vem mostrar 3 práticas deploráveis deles naquele período, né? Metaforicamente, primeiro, comeis a gordura e vos vestis de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ou seja, eles cuidavam de si e esqueciam ou negligenciavam as demais pessoas. Por isso o juízo de Deus veio sobre o país. E nesse capítulo 34, se lermos com cuidado, nós vamos observar que Deus vem cobrar a retribuição, o castigo, a cobrança sobre a liderança é muito pior. Infelizmente, alguns justos, os justos também sofreram com a destruição da cidade, do país. Alguns foram para o cativeiro, mas aqueles justos fiéis
Deus protegeu, mesmo no cativeiro, né? Mas aqueles que foram infiéis pagaram muito caro por causa da desobediência a Deus. Então, os liderados vêm refletir aquilo que a liderança faz, pratica, né? Esse é o modelo. Se a liderança está agindo erradamente, vai refletir, vai espelhar nos seus liderados. Mas não apacentais as minhas ovelhas, ou seja, cuido de mim, o outro que cuide de si, que dê seu jeito, né? Isso é uma exploração e abuso de autoridade. Era o que acontecia. Eles não cuidavam do povo, nem se esforçavam para suprir suas necessidades. Antes cuidava de si mesmo. Vejamos lá Jeremias capítulo 12, versículo 10, né? Não cuidavam das ovelhas do Senhor, do povo. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, que precisavam de todos os cuidados possíveis. Mas a realidade era bem diferente. Deus vem dizer: a fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34, versículo 4. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém nesse período, né? O profeta Abacuque pergunta a Deus até quando Deus vai, lá no seu livro, até quando Deus iria tolerar aquela situação do seu povo. Até quando, Senhor, o Senhor vai tolerar isto no meio do teu povo escolhido? Até quando, Senhor, a maldade vai prevalecer? Para entendermos, para observarmos o estado, a calamidade, o desvio, a podridão moral e espiritual que havia naquela época. Nos nossos dias hoje é diferente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, Deus não se deixa escarnecer, né? É bom a gente atentarmos para esses detalhes. As ovelhas dispersas, a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo aqueles dispersos pelos assírios, ou seja, o reino do norte, Israel, que havia sido destruída pelos assírios lá em 721, 722 aproximadamente ali antes de Cristo, com sua capital Samaria, que foi destruída. O povo virou uma mistura de gente. A partir dali, aquela mistura formou ali os chamados samaritanos. Mas a mensagem de restauração abrange toda a descendência de Israel, todos aqueles que foram dispersos, né? Então, até mesmo aqueles daquela época, mais de um século atrás, que havia sido destruída pelos assírios, havia a promessa de Deus, e a promessa de Deus de restauração, de trazer de volta o seu povo para a sua terra prometida. O profeta é chamado de atalaia, e os governantes de Israel são chamados de pastores, aquele que tem a obrigação de cuidar do rebanho do Senhor. E Jesus Cristo é o nosso bom pastor. O próprio Deus toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. Nós vemos lá o Salmo 23, o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus vai dizer também lá em João, capítulo 10, eu sou o bom pastor. Depois que Jesus cura um rapaz ali em Jerusalém, na Judéia, os líderes os fariseus começam a tramar o plano de matar Jesus, de prender Jesus, porque havia sido num sábado, e Jesus, vendo aquela multidão, que estavam sem uma liderança, os líderes olhando para si próprio, esquecendo o povo. Jesus vê aquele povo como ovelhas que precisavam de cuidado. Aí Jesus disse: eu sou o bom pastor.
O bom pastor é aquele que dá sua vida para salvar, resgatar suas ovelhas, né? A reação divina contra os maus pastores. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas, os maus pastores. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus deu tempo para que eles viessem agir corretamente, mas insistiram no erro. Chegou o tempo de Deus visitar e cobrar as responsabilidades que eles deixaram de exercer. Chegou o tempo de encontrar-se com Deus, né? Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda a parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, né? Está aqui em Ezequiel capítulo 34, 12. Deus prometeu ainda libertar o seu povo das mãos deles, e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacenta com ciência e com sabedoria. Jeremias capítulo 3, versículo 15. Pastores de igreja, o profeta está dizendo que Deus vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais dele, né? Temos sim em nossos dias homens e mulheres de Deus que estão na liderança do povo de Deus, que zela pelo povo de Deus, que cuida, que ama, que faz o possível para conduzir o povo de Deus no caminho estabelecido pelo Senhor. Há sim homens e mulheres de Deus, mas existem também muitos que são chamados falsos profetas, que estão olhando para o seu bel prazer em detrimento do povo de Deus, né? E Jesus é o nosso bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Está lá em João 10, capítulo 11, 14. Ele é o grande pastor das ovelhas. Assim como Deus vai trazer de todas as nações os judeus dispersos, né, para a terra dos seus antepassados, né, Israel, o que já está acontecendo, já vem acontecendo há alguns anos, né? Da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas do seu redil, né? Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias, para o bom pastor, guiando o seu rebanho, a igreja do Pai, né? O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar sua vida pelas ovelhas, assim como Davi fazia para cuidar ali daquelas ovelhas antes de ser chamado para reinar, das ovelhas do seu pai, né? Davi livrou de um leão, livrou de um urso. Então, o bom pastor é aquele que está atento às suas ovelhas, né? O que a sua ovelha precisar, ele está atento ali para aconselhar, para abençoar, para exortar, para curar. Enfim, né? Esse é o papel. O bom pastor é aquele que está disposto a arriscar sua vida pelas ovelhas, né? O bom pastor dá sua vida. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas se entrega de acordo com a vontade do Pai. Foi isso que Jesus fez. Então, aqui, a partir do capítulo 33 do livro de Ezequiel em diante, nós vemos mensagens de restauração, né? O povo estava indo para o cativeiro, Jerusalém havia sido destruída, e aqui a mensagem do profeta Ezequiel começa a mudar para uma mensagem de restauração, mensagem escatológica, que Deus não esqueceu o seu povo, aquele remanescente fiel, que se manteve fiel, que se mantém fiel, que não se dobra, que não se deixa ser seduzido pelos manjares do rei, os manjares do mundo, do Egito. Existem aqueles fiéis que não se dobram à imagem de Nabucodonosor, né? Então são esses fiéis que Deus congregará de todas as nações, de todo lugar. Deus está trazendo de volta para a sua terra prometida. E a mensagem de Ezequiel vem trazer essa reflexão a respeito da restauração milenar de Israel, da Igreja de Cristo, e o reino do Senhor, que não terá fim, né? Então, ainda que alguém considere que alguns pastores sejam faltosos, o melhor é seguir o ensino de Jesus,
né? Em todo lugar vai haver, todo tempo houve, aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, né? O melhor exemplo é seguir o Senhor Jesus Cristo. Observai como está lá escrito em Mateus 23, versículo 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, Jesus falando, mas não procedeis em conformidade com as obras. Jesus falando em respeito aos fariseus. Deus sabe cuidar dos seus servos e é dever nosso orar para que os nossos líderes venham a voltar-se para Deus, aqueles que têm trilhado caminhos. É nossa responsabilidade também orar pelos nossos pastores, pelos nossos governantes, por aqueles que Deus constituiu, porque toda autoridade é estabelecida por Deus, está lá em Romanos, capítulo 13, toda autoridade é constituída por Deus. Então, é nosso dever orar pelos nossos líderes e os líderes orar, cuidar, proteger, guiar os seus liderados, né? Vamos olhar com mais cuidado o que a palavra de Deus nos ensina, porque teremos que prestar contas. As ovelhas não são nossas, não são minhas nem suas ovelhinhas, é as ovelhas, o rebanho de Cristo.